Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Deus abençoe. Tá feio o negócio, hein? Como está o teu coração nessa noite? Aleluia. Hoje, segunda-feira, dia que a gente está se reorganizando para começar a semana e resolvemos tirar esse tempo para poder dedicar ao Senhor. Hoje faz exatamente 8 anos que nós estávamos no meio da correria. E nós corríamos para poder lavar, era o salão aqui do lado. E vai e puxa a cadeira, arruma ali, coloca o negócio aqui e lava o salão. E de repente alguém falou: pastor, o culto é daqui a pouco, você tem que ir para casa tomar um banho para pregar. Eu falei: meu Deus do céu. E a gente saiu aqui, eu saí aqui correndo, fui em casa, tomei um banho. E lá no chuveiro, Deus ele liberou algo sobre a minha vida. Sobre esse tempo que nós entraríamos, sobre esse tempo que nós passaríamos, sobre como Ele me capacitaria para poder estar trazendo palavras, para poder estar levando pessoas a lugares. E nós temos vivido algo diferente durante esse tempo. Eu sei sobre as experiências que Deus quer nos levar, sei sobre o tempo que Deus tem preparado para nós, e sei sobre as dificuldades que nós temos muitas das vezes de poder entender Deus, de poder dar a resposta tanto que Ele merece, porque Deus é merecedor das respostas que nós damos a Ele. Deus ele é merecedor de nós entendermos quem somos, a nossa identidade, para nós sabermos que nós somos aquele que de repente veio dar a luz à nossa família. De repente nós somos aqueles que veio dar a luz naquele trabalho, que veio dar a luz naquela comunidade, naquela rua, naquela cidade. E às vezes nós se colocamos tão como pequenos, ou às vezes se colocamos como grande demais, ao ponto de não ter utilidade para Deus. Porque não é só sobre a representatividade da pequenez ou da grandiosidade que nós carregamos, mas é sobre uma medida perfeita para um tempo perfeito, onde que Deus é aquele que está no holofote, onde que Deus é aquele que exatamente merece ser adorado, merece ser ovacionado, merece ser aquele que recebe toda a adoração. E quando eu falo de nós levarmos a adoração a Ele, talvez seja algo que nós estamos tão acostumados, estamos tão preocupados com a nossa vida corriqueira, estamos tão preocupados com aquilo que está acontecendo hoje, ao ponto de não olharmos para o futuro e entendermos: Senhor, eu estou me preparando para Ti. E quando eu falo de você se preparar para o Senhor, não é sobre você amanhã estar aqui com o microfone na mão. Quando eu falo de você se preparar para o Senhor, não é sobre você estar amanhã tocando um instrumento ou cantando, porque nós somos muito pequenos, pensamos muito apenas em caixinhas, a caixinha do mundo religioso, a caixinha do mundo profissional, a caixinha do mundo onde eu estudo, a caixinha da família, e nós separamos as coisas quando nós entendemos que tudo está apenas representando o reino, quando nós entendemos que a casa é o primeiro reino, quando eu entendo que a igreja ela é uma expansão da casa, quando eu entendo que o trabalho é uma expansão da igreja, quando eu entendo que tudo está envolvendo o reino de Deus, a minha mente ela fica diferente, porque não é sobre os âmbitos religiosos, não é sobre se eu estou de terno ou de burca, não importa o que é que eu estou usando, é sobre o que eu estou carregando dentro de mim, é sobre a minha identidade, é sobre aquilo que eu sei. E quando nós entendemos isso, Deus ele começa a liberar um poder de revelação para nós que é fora de série. E agora nós temos uma paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que agora vem algo diferente, porque Ele nos dá uma visão das matérias. Ele nos dá uma visão sobre o campo espiritual. E agora nós conseguimos equalizar algumas coisas. Talvez quando você assiste aquele filme Matrix, você vê alguns códigos. Quando você entra no reino de Deus, é como você começa a decifrar, como você começa a entender, e não é sobre você julgar pessoas, mas é sobre você ser uma ponte, é sobre você ser uma mão, é sobre você ser uma extensão do amor de Deus para aqueles que estão abandonados nas suas próprias histórias, para aqueles que estão abandonados nos seus próprios dogmas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Sansão. Sansão, capítulo... Deixa eu ver aqui. 16. Não acredito que você está procurando um livro de Sansão na igreja. Meu Deus do céu. Misericórdia. É Juízes, igreja. Só falei Sansão para ver onde vocês estavam. E tem gente aqui desesperada. Meu Deus do céu. Vamos lá, igreja. Vamos lá.
Daqui a pouco eu vou pedir para abrir o livro de Macabreus. Vamos lá. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Juízes. Está aí. Obrigado. Entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, facinho de achar. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão muito tensos. Vocês estão com cara de segunda-feira. Trágico. Glória a Deus, aleluia. Não fique tímido não, viu, macho? Vamos embora. Vamos sentar o aço aí. Glória a Deus. Juízes 16. A partir do verso 15. Repita-se comigo. Deus, fala comigo. Não tenha dó. Só fala comigo. Vamos lá. Diz assim. Tem gente procurando ainda, vamos todos juntos. Hoje é dia de festa, é dia de alegria. Glória a Deus. Participe desse culto como se fosse o último. É um dos maiores segredos que eu carrego hoje como adorador. Os dias que o culto está vazio, que a igreja está vazia, é o dia que eu mais gosto de pregar. Porque não é sobre eu depender de quantas pessoas estão ali, mas é sobre o que Deus vai falar mais de forma seleta. Amém? Diz assim, não é o caso de hoje, é claro. A casa está linda. Vamos lá, diz assim. Quem achou dar um glória a Deus bem forte? Aí, vamos lá. Então, ela lhe disse. Juízes 16 a partir do 15. Então, ela lhe disse. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela conversava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso que ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Algo interessante aqui. Mais um pouquinho abaixo vai dizer que Sansão levantou para poder atacar os filisteus como era de costume. Mas Deus o tinha deixado. Só para ratificar, eu vou ler aqui. Então, ela chamou Sansão. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: Jesus ainda está com você? Vamos lá. Pensei que ia ser uma mensagem alegre de aniversário. Parabéns, hoje é um dia. Vamos lá, vamos orar que Deus vai nos pegar nessa noite. Coloque a mão sobre o teu coração. Derrama um poder sobre ele aí. Prepara ele para o estágio que nós vamos entrar. Vamos lá. Deus, ele não é uma ideia. Deus, ele não é um ato religioso. Deus não é um ser do folclore. Não, nosso Deus está vivo. Nosso Deus, ele ressuscitou. Nosso Deus está presente aqui nessa noite. Está pronto para poder nos levar a lugares que nós precisamos estar nesses dias, que é o centro da vontade dele. Então eu peço, Senhor, que Tu nessa noite derrame Teu cabode, derrama a Tua glória sobre nós, e que nós possamos ser alcançados por Ti, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor está conosco,
Que nós possamos entender que não é sobre a nossa força, mas é sobre a tua presença, Pai. É sobre o teu perfume, é sobre o teu cheiro, é sobre o fogo que reacende dentro do nosso coração, é sobre o óleo que o Senhor derramou sobre nós, para nós podermos ir adiante, Pai. Fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Igreja, a história de Sansão ela é fantástica, porque desde criança nós observamos a história dele, é uma história muito interessante, uma história muito conhecida da Bíblia. Sansão ele foi um dos juízes de renome. Talvez alguém conhecido como herói da fé, alguém como Débora, alguém como Samuel, alguém como outras pessoas que vieram e fizeram toda a diferença. Mas no tempo que Sansão ele é enviado à terra, é um tempo distinto, porque Israel, como não diferente de alguns outros tempos, mas existiu alguns tempos específicos, como o tempo de Sansão, que o povo estava completamente vivendo dissolutamente. Eles estavam completamente desacreditados de Deus, eles estavam completamente frios, eles estavam completamente vivendo um período sombrio, um período de tribulações, um período onde que eles não acreditavam em mais nada, um período onde que eles faziam as coisas só por fazer. De manhã eles adoravam ao Senhor, porque era protocolo, bater cartão. Mas à noite ele adorava outros deuses. De manhã ele levantava altares a Deus, mas à tarde ele derrubava os altares a Deus. E à noite levantava altares para os postes de ídolos. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei quando você para analisar sobre os teus feitos. Eu não sei quando você para analisar sobre aquilo que Deus ele está derramando, sobre aquilo que Deus ele está fazendo. Eu não sei aonde você se encontra no meio disso tudo. Mas você já parou para pensar por que Deus criou o mundo? Você já parou para pensar por que Deus lançou você aqui à terra? Que nós somos um espírito lançado dos céus. Aquilo que nós carregamos, ele é eterno. Aquilo que nós carregamos está aqui dentro de nós. Tem gente que fala, por que existe um inferno? Não era mais fácil apenas Deus apagar aquela pessoa e pronto? Não tem como Deus apagar, porque nós somos um pedacinho dele, nós somos indestrutíveis. Ou seja, o Espírito tem que ser direcionado a algum lugar. E o inferno não é uma forma de castigo. Eu quero que você entenda isso. O inferno é apenas um lugar reservado para pessoas que resolveram viver sem Deus, porque acham que Deus não é importante para eles. E não conseguem viver debaixo das regras de Deus. Então o inferno não é um lugar para as pessoas ficarem sofrendo lá, porque Deus quer essas pessoas sofrendo, não. Deus está respeitando as decisões das pessoas com um ato chamado livre-arbítrio, dizendo para elas, se você quer um lugar onde que eu não tenho um governo, eu separei um lugar para você. Este lugar é o inferno. Quando a Bíblia fala que é como enxofre, como um lugar de fogo, não é porque vai ter aquele mar de fogo, mas é sobre o sentimento que você vai ter, que a pessoa terá naquele lugar, porque ele resolveu viver em um lugar onde que Deus não está presente, porque ele resolveu viver em um lugar distante da vontade de Deus. E toda vez que você ouvir algo sobre o inferno, não tenha medo, porque o medo faz você tomar decisões erradas. Toda vez que você pensar ou lembrar do inferno, você tem que falar sobre decisões. Se você é forte o suficiente como o Zeca Pagodinho, que diz que prefere ir para o inferno porque lá será melhor, onde terá cerveja e mulheres, então seja forte como ele. Siga vivendo na sua vida dissoluta. Você é livre. Deus não vai ficar bravo com você. Deus não é um ser manipulador, que está manipulando tudo para você viver só para Ele. Não, Deus, Ele está te dando a oportunidade de você ser feliz no seu egoísmo. É isso que nós precisamos entender. Aí nós ficamos embaixo de palavras de pastores. Olha, tem um inferno preparado. E aí nós ficamos com medo e nós não chegamos a Deus porque nós queremos a presença. Nós não chegamos a Deus porque nós amamos Ele. Nós não chegamos a Deus por causa do perfume dEle. Nós não chegamos a Deus porque Ele é bom, porque Ele é rico em amor. Chegamos por medo. Chegamos porque quando os pais eles falham na criação dele, não é mais referência em casa. Ele precisa ampliar o tamanho do inferno, porque já que ele não tem poder sobre os filhos, porque ele foi mau exemplo, então ele tem que falar sobre o poder do inferno para, de algum modo, as crianças ficarem amedrontadas. Vamos lá, vocês estão comigo? Você precisa entender de fato o que é o inferno. Não fique com Deus
só porque existe uma possibilidade de um lugar distante, de um lar de fogo, de um lago de fogo. Não fique com Deus só porque acabou as opções e sua vida está um caos. Deus tem que ser o começo de tudo. Você tem que ir para Ele porque existem muitas opções. Você tem que ir para Ele porque existem vários caminhos, mas você resolveu trilhar o caminho dEle. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando você começa a entender isso, você vê um Deus que Ele criou um lugar chamado terra, e ali Ele colocou nós, que somos seres trictocômicos. Acho que eu falo isso toda a mensagem: corpo, alma e espírito. Deus, Ele é espírito. Então Deus é um ser que consegue andar pela terra, e Deus é um ser que vive na eternidade. Nós não conseguimos ter essa dualidade de viver na eternidade e viver na terra. Apesar de nós termos um espírito, ainda nós estamos presos na matéria chamada carne. Mas Deus, com toda a sua grandiosidade, Deus com toda a sua soberania, Deus com todo o teu poder, sendo um ser magnânimo, sendo um ser tão poderoso, maravilhoso, Ele consegue andar nessas duas dimensões. Ele consegue caminhar e falar nessas duas dimensões. Você consegue entender? Vocês estão comigo? Então Deus, Ele nos coloca aqui na terra para nós vivermos e nós darmos referência daquilo que Ele é. Ele nos coloca aqui na terra e seria muito fácil. Apenas, eu acho que ontem foi falado sobre isso, apenas Ele pegar e tirar a árvore do jardim e dizer: não, vocês vão viver aqui o resto da vida. Mas Ele fez ao contrário. Ele estava dando a oportunidade de Adão e Eva ter outras escolhas. Ele estava dando a oportunidade de dizer: Adão, vocês querem viver comigo? Vocês conseguem viver debaixo da minha profecia? Vocês conseguem viver debaixo da minha obediência? Então não coma desse fruto. Eu quero que você entenda, tem gente que fala bem assim: por que existem pessoas más? Por que existem bandidos? Por que existem assassinos? Por que existem terroristas? Porque seria muito fácil apenas Deus pegar essas pessoas no ventre da mãe, Deus aquele que conhece o futuro, e dizer: esse será uma alma ruim, destruir. Ou apenas já direto lançar para o inferno. Mas se Deus fizesse isso, não existiria livre-arbítrio. E se não existe livre-arbítrio, não existe amor. Porque amor é uma capacidade de escolha. Amor não é um sentimento involuntário. É por isso que ele diz: amai aqueles que estão próximos. Amai a todos, porque amor é uma decisão. Amor não é um sentimento. Porque se amor fosse um sentimento, você olharia para algumas caras: esse daí eu não vou com a cara, não tem como eu amar. Mas amor é uma decisão de você fazer o melhor para essa pessoa. Amor é uma decisão de você fazer o melhor para Deus. Você consegue entender? Não é todo dia que você vai acordar com os bons sentimentos a Deus. Porque a nossa mente, ela é o quê? Nossa mente é limitada. Nossa mente não compreende os caminhos de Deus. Então tem dia que você vai acordar irritado com Deus. Tem dias que eu acordo altamente irritado com Deus. Digo: ei, que é isso aí, cara? Você consegue entender, gente? Vocês estão preparados para essa mensagem? Às vezes nós queremos só: Deus é bom, aleluia, glória a Deus. E nós nem entendemos, nem conhecemos esse ser. E queremos ser hipócritas, falando: não, eu amo Deus. Quem é Deus para você? Deus para mim é tudo. Quem fala que Deus para ele é tudo, Deus não é nada. Porque você tem que ter experiências. Você tem que saber quem é Ele, porque Ele é tudo na sua vida. Por que é que Ele te acordou nessa manhã? Por que é que Ele te levantou? Por que é que Ele colocou você aqui nessa terra? Eu quero que você entenda nesse momento. Aquele povo estava vivendo 300 anos de apostasia. Aquele povo estava vivendo 300 anos de incredulidade. Aquele povo estava vivendo de uma forma como se realmente Deus não existisse. Mas tem uma mulher, que ela era estéril. Vamos lá. Ela queria muito ter um filho. Ela pede a Deus: Deus, eu quero ter um filho. Deus, eu preciso ter um filho. Esse filho, ele vai ser entregue a ti. Esse filho, ele vai te servir. Até um dia que o anjo chega para ela e diz que ela teria um filho. E esse anjo, juntamente, traz para ela um voto. Eu quero que você entenda nessa noite. Vamos lá. Sabe o que vai mudar a tua vida? São decisões. São votos. Você sabe que é voto? É compromisso, é comprometimento, é você entender o nível das coisas e você viver de acordo com aquilo que você está disposto a viver. Ele diz: olha, o nome dessa criança será Sansão. Você sabe o significado da palavra Sansão?
A palavra Sansão significa pequeno só. Aquele povo estava vivendo de forma sombria. Aquele povo estava vivendo em uma escuridão. Aquele povo estava vivendo em épocas onde que eles não tinham paz, não tinham uma luz. Então Deus fala, eu estou enviando um juiz e ele vai trazer uma luz para Israel. Ele vai trazer uma luz para Jerusalém. Ele vai trazer uma luz para o meu povo. Você consegue entender? Vocês estão comigo? Quando você foi lançado aqui nessa terra, Deus estava dizendo, eu estou enviando uma luz naquela casa. Eu estou enviando uma luz naquela cidade. Eu quero que você entenda a dimensão das coisas a qual Deus ele te chamou para fazer. Eu quero que você entenda por que é que Deus ele te colocou aqui nessa terra. A terra, ela tem noite, ela tem dia. Amém? Aqui agora é noite, mas em algum lugar é dia. Amém? Ou seja, então quer dizer que as noites elas não são para sempre e os dias também não são para sempre. E quando nós entendemos que essa luz chega, nós entendemos que chegou um tempo, uma dimensão diferente e nós precisamos de alguma maneira estar compromissados com Deus. Quando Deus ele dá a Sansão para Manoá e para sua esposa, ele diz assim, é o seguinte, eu também estou dando para vocês um compromisso. Essa criança, ele fala sobre 3 coisas que não pode acontecer com essa criança. Você sabe o que é? Lembra o que é? Primeiro, não tomar bebida alcoólica. Segundo, não tocar em coisas mortas. Terceiro, não raspar a cabeça. Vamos lá. Se você se diz uma pessoa de Deus e você pratica um desses 3, você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus. Calma lá, vamos para o mundo espiritual das coisas para nós entendermos. Calma que você já se bloqueou. Já fez cara de deboche. Calma, Naldinho. Calma vocês aí, vamos lá, irmãos. Vocês estão com o Roger? Vocês estão comigo? Vamos lá. Deus é bom e o diabo não presta. Vocês estão muito tensos. Vamos lá. Meus irmãos, quando nós entendemos no campo espiritual, na ótica espiritual das coisas, é tudo diferente. Vamos lá, quando nós entendemos o nível do voto, quando nós entendemos a força do voto, quando nós entendemos o significado das coisas, nós agora estamos entendendo que existe algo no campo espiritual. Quando a Bíblia fala sobre não tomar bebida alcoólica, quando está falando de não se embriagar, ele está falando sobre responsabilidades. Por exemplo, você está aqui agora, terminou o culto, você está indo para casa a pé e chega aquele amigo seu e fala, vou te dar uma carona, mas de repente você olha, o cara está chapadão, está bêbado, está daquele jeito. Você vai pegar a carona com essa pessoa, sim ou não? Não vai, por quê? Essa pessoa ela não é responsável pelos atos dela. Ela deixou de ser um agente moral. Ela agora está suscetível a acabar com a vida dela e acabar com a sua. Quando Deus está falando, não vai tomar bebida alcoólica, está falando, olha, o poder que ele carrega, existe responsabilidades. Homens, mulheres, vocês são responsáveis. Tem gente que tem 23 anos e o pai e a mãe tem que estar ligando, onde você está? Aonde você está? Porque não passa confiabilidade para os pais. Por favor, muda isso. Seja alguém responsável. Vai sair de casa, digamos que você tem essa idade e está morando ainda, você tem que prestar conta da onde você está indo. Isso é sobre responsabilidade. Tem pessoas que reclamam demais dos pais, isso e aquilo, tudo é controlado, não está legal, você é de maior, vai lá, aluga a tua casa, paga teu aluguel, paga a tua energia, paga a tua internet. Aí você vai sair das regras deles, agora você vai ser o senhor da sua casa, porque é você que paga as contas. Não, mas quer viver como adulto, mas não quer responsabilidades. Eu já fiz 18 anos, tá bom. Foi quanta conta esse ano de que nós pagamos de tudo aqui? Eu não sei, eu não pedi para nascer. Agora é assim. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão comigo? Existem responsabilidades. E quando você entende o poder que é dado a nós como filhos de Deus, é algo diferente. Porque, gente, tem vezes que você está na empresa e o cara não te manda embora porque ele tem dó de você. Ele está torcendo que você amadureça. Porque ele não consegue enxergar em você responsabilidade.
Vamos lá. É necessário você amadurecer. Te deram um trabalho, é necessário que você execute. O chefe tem que olhar para você e dizer, não, se está na mão de fulano, então ali está feito. Se está na mão de Bertano, ali está feito. Fulano, vai fazer aquilo lá. Aí ele foi lá fazer, de repente o chefe falou, quem está lá? Não sei quem. Ixi, vai lá que vai dar caca, que ali não faz nada certo. Até quando você vai viver em lugares por dó? As pessoas te suportam porque têm dó de você, quando na verdade você tem um potencial tão grande. Mas tem algo chamado preguiça. Tem algo chamado medo de dar certo. Tem algo chamado coitadismo. Tem algo chamado autocomiseração, que te rouba, te deixa você fazer as coisas erradas, não faz você prestar atenção em nada. Você anda no mundo da lua. Quando vai dar certo? Se desse certo, como seria? Por favor, volta para a terra. Volta para a terra, volta para Deus. Fala, Deus, eu preciso da minha identidade, eu preciso regular as minhas emoções, eu preciso ter foco, eu preciso crescer, eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam o potencial, porque o Senhor acreditou em mim. Quando nós olhamos para a visão, existe três coisas. Existe o foco, aquilo que está à nossa frente. Existe o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito. São as visões aqui laterais. São três, certo? Foco, esquerda, direita. Quando você olha para as pessoas olham para o seu presente. Quando Satanás ele olha para você, ele olha para o seu passado. Quando Deus ele olha para você, ele olha para o seu futuro. Você consegue entender? Então existe algo que Deus acredite, existe fichas apostadas de Deus por nossa vida. Deus colocou algo e nós está dizendo, você é capaz, é possível. Vença esse espírito depressivo, vença isso que está te encolhendo, vença essa circunstância, seja vencedor, levante a sua cabeça, entenda quem é o seu Deus. Você não pode estar parado naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo. Quando você entende isso, você se torna uma pessoa madura. A gente vê Sansão, um homem que vencia o cara. E eu te dizer um negócio. Sansão, ele não era um monstrão, ele não tomava trembolona. Não. Sansão, ele era magrinho. Sansão, ele chegava na cidade e ele falava, olha, é o seguinte, eu tenho poder para poder arrancar essa porta. As pessoas zombavam. Quê? Porque ele era um cara de pequena estatura. Porque a força de Sansão não estava no braço. A força de Sansão estava em Deus. A força de Sansão foi quem deu a força para ele. Então não é sobre como você se enxerga, mas é sobre quem está dentro de você. É sobre quem te chamou, é sobre quem te ativou, é sobre em quem você confia. Sansão ele chegava e ele dizia, olha, é o seguinte, vou arrancar essa porta da cidade. E o cara arrancava aquela porta, arrancava os umbrais e colocava lá em cima das montanhas. Você consegue entender? Deus está dando força para as pessoas aqui. Arrancar portas que atrapalham a vida dela em dimensões diferentes. Deus está dando força para pessoas aqui entender o que está acontecendo no campo emocional. Deus está dando forças para pessoas entender aqui o que está acontecendo no campo espiritual. E arrancar algumas portas, entender que é tempo de avançar. Entender que é tempo de andar, é tempo de confiar no Senhor. Chegar no lugar que Ele estabeleceu para você. Quando você começar a entender isso, você vai ver as coisas fluírem. A sua percepção vai aumentar. O problema é que Deus ele libera uma palavra sobre a sua vida, mas às vezes você está brincando. Você está pagando para ver. A Bíblia diz que Sansão ele chega em Gaza e de repente ele vê uma mulher linda e ele fica apaixonado, ele fica encantado. E aí ele usa toda a força dele, agora ele fica apaixonado por ela e agora ele passa a ter um relacionamento com ela. Só que as pessoas ali, os líderes, conheciam o caráter de Dalila. Vamos lá, vocês estão comigo? Com quem você está andando? Vamos lá. Eles conheciam, e não é sobre o que as pessoas acham sobre você, mas é sobre o que você sabe sobre você. Porque as pessoas podem achar muita coisa sobre você. E o que elas acham sobre você não é importante. Porque as verdades das pessoas sobre nós não é importante. Mas o importante é o que eu sei sobre mim. O importante é o que você sabe sobre você.
Importante é o que você quer que Deus ele faça através daquilo que você está emanando, aquilo que você está propagando para a cidade. Vocês estão comigo? Quando eles entendem quem é Dalila, quando eles entendem que agora Sansão está com Dalila, ele fala: olha, é fácil nós tocarmos, é fácil nós chegarmos a Sansão. Por quê? Ele está com uma mulher que gosta de dinheiro. Então dê para ela alguns ciclos de prata, e ela venderá a verdade sobre Sansão, e nós o derrotaremos. Porque Sansão, ele era uma ameaça iminente. Sansão, ele era algo profético para aquela cidade. Sansão trazia algo profético para aquela nação. Assim como nós carregamos, assim como você carrega algo profético. Só que se você ficar brincando, se você ficar gastando tempo com pessoas que não te amam, mas vê benefício naquilo que você representa, você não chega a lugar algum. Aquela mulher vai lá e diz: baby, me fale qual é o segredo da tua força, meu boy. Aí ele falou: deixa comigo. Se você me amarrar com 7 cordas nunca usadas antes, eu fico fraco. O bicho foi, dormiu. A mulher passou a corda nele. Quando os filisteus chegaram, ele arrancou a corda. Ela traiu 1, traiu 2, traiu 3. Vocês estão conseguindo entender, gente? Vocês estão comigo aqui? Tem pessoas que é insistente demais. Você vê Dalila, uma narcisista miserável, filha da mãe. Ela chega para ele e diz: você não me ama. Nós lemos aqui. Você não me ama, cara. Se você me amasse, você contava a verdade. Você não confia em mim. Você não me ama igual eu te amo, Sansão. Seus safados. Está conseguindo entender, igreja? Vocês estão comigo? Quem já foi enganado aqui? Vocês estão comigo? Vamos lá. Tem vezes que a gente paga para ver. Tem vezes que a gente está disposto a pagar um preço, igreja. O que Deus chamou para nós fazermos, o que Deus confiou a nós é tão grande, vocês não têm noção. Às vezes nós paramos naquilo que nossos olhos estão vendo, porque eu vejo um Sansão fragilizado emocionalmente. Eu vejo um Sansão que se sentia só. Eu vejo um Sansão que com toda a força dele não tinha pessoas para poder conversar. De repente chegou alguém que parecia que sabia dar atenção para ele. De repente chegou alguém que parecia que conhecia o sentimento do coração dele. Chegou alguém que parecia que amava ele de fato. Ele ficou com medo de perder aquela pessoa. Vocês estão comigo? Vamos lá. Quanto custa aquilo que o Senhor depositou em você? Quanto custa aquilo que o Senhor disse que você é? Quanto custa aquilo que o Senhor confiou a você ainda quando você estava no útero da sua mãe? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Está tudo dizendo que não é, está tudo dizendo que vai dar errado, mas Deus está dizendo: ei, não aposta as tuas fichas nisso. Mas você está dizendo: não, Deus, é ele, é ela, é isso mesmo. Vamos lá. De repente, ele vai lá e diz: sabe o que é? Não pode passar a navalha na minha cabeça. Eu não posso tocar em coisas mortas. Aquela mulher, ela vai lá e diz, ela sente a verdade no coração dele. Porque na hora de falar aquilo, a voz dele foi diferente. Na hora de falar aquilo, os olhos dele emitiu outra mensagem. Ela tinha certeza, ela falou bem assim: ei, pode subir dessa vez, mais uma vez, porque dessa vez ele foi sincero. Ele estava pronto para vender. Ele falou bem assim: ei, eles falaram assim: leve as pratas dela. Vamos lá. Vamos lá. Quando você não entende isso, você vive uma vida de ciclos repetitivos de coisa. Quando você não entende isso, você fica perdido no seu passado.
Satanás, ele sempre vai olhar para o seu passado e vai te escravizar. Ele sempre vai olhar para o teu passado e vai querer te deixar presos. Vamos lá. Você sabe o que a palavra Beelzebul significa? Beelzebul significa, é um dos nomes de Satanás, certo? Amém? Beelzebul significa príncipe das moscas. E o que é que atrai moscas? É coisas podres. Tudo aquilo que não está cheirando bem. Tem gente que vem para a igreja o tempo todo espantar mosca e vem aqui, ó. Ah, não, isso aqui, ora por mim, e vai, faz isso, faz aquilo, está espantando mosca. Aí volta, chega no outro dia, está cheio de mosca novamente. Espantar mosca não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é tirar aquilo que está podre dentro de você. O que resolve a sua vida é você tirar aquilo que está fazendo mal. O que resolve a sua vida é você organizar, é você dizer: isso não serve para mim, este lugar não serve para mim, esse grupo de pessoas não serve para mim. Eu preciso me amar, a menos que Deus te coloque no meio dessas pessoas. A menos que você tenha uma missão. Porque não é você que vai estar fedendo, é você que vai estar chegando no ambiente para poder limpar ele. Não é sobre nós sermos crentes reservados e vivermos na nossa ilha. Não, só vou em lugar assim. Não é sobre isso. Mas existe um tempo da nossa vida que nós precisamos estar bem. Existe um tempo da nossa vida que nós precisamos analisar e dizer: ei, a coisa podre desse ambiente sou eu ou é o que está aqui dentro? É nesse momento que você precisa que seja limpo. É nesse momento que você coloca as imundícias para fora, para ser resolvida a sua vida, para ter eficácia na sua vida, para você poder andar, para você poder avançar. O que está atraindo as moscas na tua vida? Quando você para analisar sobre a sua vida, o que é que você entende que está podre? E você não tem força para jogar fora. Às vezes você fala: não está mais na cozinha, então não fede dentro de casa. Mas às vezes está no quintal. Sabe o que eu estou dizendo para você? Às vezes você fala: não está mais no coração, mas você diz: eu não tenho coragem de apagar. Às vezes é aquela foto. Às vezes é aquele perfume. Às vezes é aquele lugar que você diz: ah, não, eu vou lá, mas não dá nada. Vamos lá, vocês estão comigo? Às vezes são os pequenos gatilhos da vida. Às vezes você deixa coisas na sua vida: não, mas ele não tem nada demais. Eu lembro quando eu fiz uma limpeza na minha vida no ano de 2013, quando eu entendi que eu precisava mudar de vida de fato. Eu fiquei 3 meses sem celular. Falei: não, eu preciso melhorar, eu preciso mudar como pessoa. E sabe, teve fotos que eu tive que apagar chorando. Teve músicas que eu arranquei do celular chorando, porque eu estava ali dentro de um seminário estudando para ser pastor um dia. Mas eu falei: se não der certo, se não for isso, eu não posso perder os meus contatos, eu não posso perder aquilo que eu gosto. Você está comigo? O velho homem tem que morrer. Se você quer que o novo homem, aquele que veio do céu, ele haja em você, que ele governe a sua vida, é necessário você ser forte. Apagar, eu vou falar para vocês, apagar algumas fotos. Não, mas isso não tem mais nada a ver. Está lá não sei aonde, não sei aonde. Gente, vamos lá, por favor. Tem músicas que você não pode ouvir mais, porque elas te levam para lugares depressivos. Elas te fazem você ter recaídas. Vamos lá. Está na hora de você amadurecer, está na hora de você avançar. É dia de decisão. O tempo está passando e nada mudará. Não adianta ficar espantando moscas. Não adianta ficar dizendo: ah, o culpado foi aquela pessoa e por isso que eu sou assim. O culpado é os meus pais, o culpado... Não, para, é sobre você. Deus está falando sobre você. Deus não vai te dar poder sobre a esfera de outras pessoas com decisões que só você pode tomar. Com decisões que só você pode carregar. Se está morto, joga fora. Se está podre, joga fora. Tira. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas nessa noite. É necessário tomar decisões. É necessário, isso está te adoecendo.
Do nada você está assim e vem aquela tristeza, do nada você está assim e vem aquela bad, vem aquele negócio e você não sabe para onde vai, e aí de repente você precisa de uma música para poder se sentir melhor, precisa de uma igreja, precisa de uma oração, quando na verdade você precisa só jogar o lixo fora. Quando na verdade você precisa tomar uma decisão. Aquele que ia para a cruz, ele sabia que ele não retornaria mais para a casa dele. Aquele que ia para a cruz, ele sabia que era um ultimato. Ele não tinha mais planos para eles. Os familiares sabiam, ele morreu. Eu lembro quando eu estava no seminário, fizeram apostas. Não, ele durará 6 meses. 6 meses. Não, ele é teimoso, em 7 ainda vai. Até o dia que eu entendi, falei, não é sobre as pessoas que apostaram que eu ia ficar ou se eu iria. É sobre eu, é sobre mim. É sobre aonde Deus pode me levar. É sobre aonde eu estou disposto a ir. É o celular o problema, então fico sem celular. Esses dias eu vou mergulhar na Bíblia. Vou mergulhar em oração, vou mergulhar em livros. Eu preciso estar disponível para Deus. Eu vou te falar, não é algo simples. A gente sangra, a gente chora. Talvez você estava vivendo naquele ciclo de vida 10, 15, 20 anos. E agora você resolve. Por isso que tem gente que não muda de vida, porque no domingo está levantando a mão, mas na segunda está no meio da imundície, está no meio da podridão. Aí diz, eu não consigo vencer. Claro, você não deu o ultimato na sua vida. Você não virou a página. É necessário um tempo de purificação, é necessário um tempo de caverna, é necessário quando Deus te guarda, quando Deus te esconde. Não é você que se esconde, é Ele que te esconde, é Ele que te guarda, é Ele que te trata, é Ele que te limpa. Existe um tempo de descontaminação necessária. Existe um tempo para isso. Aí você começa a avançar, porque as coisas começam a clarear, as coisas começam a ir à frente. Vamos lá. E o terceiro e último, para nós encerrarmos. O primeiro foi bebida alcoólica. O segundo foi tocar em coisas mortas. O terceiro é raspar a cabeça. Aquele dia de Sansão, ele foi cruel. Mas sabe o que mais entristece? Quando nós lemos o livro de Juízes, onde está escrito a história de Sansão, é que Deus se afastou de Sansão. Não foi o momento que as tranças dele foi cortada. Foi no momento que ele tocou no animal morto para poder pegar o mel da boca do leão que estava ali na carcaça do leão. Ele passou todo um período sem a presença de Deus, mas ele não percebeu. Porque ele não perdeu a unção dele. Ele não perdeu o jeito de falar. Ele não perdeu a força dele. Vocês estão comigo? Tem pessoas que perdeu a presença faz muito tempo. Mas está fazendo algumas coisas, está funcionando. Então estou sendo aprovado. Então está tudo bem. Eu não fui demitido do trabalho, pelo contrário, eu recebi até uma promoção lá. Vamos lá. Tem gente que está esperando vir um dano para poder dizer, não, é necessário um reparo. Mas o viver sem a presença é pior do que viver sem a força. Davi, ele disse, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença. Pode tirar tudo, mas não retire de mim. Esse é o segredo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando você entende essa presença, é diferente na madrugada. Quando você entende essa presença, é diferente naquele trabalho. Quando você entende a presença, é diferente na cidade. Mas Sansão, ele perdeu a presença. E ali, quando é cortado, por quê? Vamos lá só para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Resumir a história aqui. Sansão, ele tinha quantas tranças na cabeça? 7. Amém? Nós lemos aqui. Se você parar para observar, no templo existia algo chamado candelabro. O candelabro também, ele tinha 7 hastes, que era como se fosse uma trança. Ele tinha aproximadamente 1,5 metro de altura. E dentro desse candelabro era colocado um azeite. Esse azeite era colocado um fogo. E ali o fogo ficava o tempo todo.
Eu acho que é lá no livro de Isaías, capítulo 11. Não precisa acompanhar não. Deixa eu só abrir aqui rapidamente para a gente ganhar tempo. Isaías 11, verso 2, diz assim: o Espírito repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, poder, o Espírito que dá conselho, o Espírito que dá temor. Vamos lá, eu esqueci de contar algum aqui, são 7, certinho, igreja. Vou ler mais uma vez só porque... o Espírito que repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que dá o conhecimento e o Espírito que dá o temor do Senhor. Ou seja, igreja, quando você começa a entender tudo aquilo que tem no candelabro, é exatamente aquilo que tinha nas tranças e representava na cabeça de Sansão. Porque ele tinha como se fosse um candelabro invertido com óleo que descia para todo o corpo dele. Você consegue entender a unção que o Senhor colocou ali naquele homem? Ele não era um homem comum. Ele era um homem diferenciado por aquilo que Deus colocou nele. Mas usar trança naquela época era algo comum, sim ou não? Sim, era algo comum. Por isso que os homens não percebiam que a força estava na trança. Porque vários homens usavam a trança. Muito diferente se hoje eu chegasse aqui com a trança juntamente com o André, já pensou? Os irmãos iam falar: o que está acontecendo? Que movimento diferente é esse? Mas naquela época não. Naquela época era algo muito comum. O que é que eu entendo com isso? Deus, Ele quer te usar nas coisas comuns. É aquilo que parece ser o natural do todo dia. É aquelas mesmas coisas que parece que você está fazendo todo dia. Existe algo sobrenatural. Porque você pode ser comum. Porque o comum, ele fala sobre as coisas naturais. O comum, ele fala sobre as nossas fraquezas. É aquilo que nós não queremos mostrar para ninguém. É aquilo que nós escondemos só para nós. É aquela aba, aquele guarda-roupinha, aquele armário que está lá, que nós temos 10 chaves, 15 segredos e vários correntes. Não, aqui ninguém toca. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus opera na nossa fraqueza. O poder de Deus opera exatamente aquilo na onde que nós somos exatamente fracos. Quando nós abrimos aquele armário para Ele dizer: Senhor, para Tu está aqui, para Tu está aqui esse guarda-roupa de coisas, esse quartinho da bagunça, eu estou te dando, então limpa, purifica-me. Aí o poder de Deus opera exatamente naquele lugar. Nisso aí você começa a romper. Para quem Sansão perdeu? Sansão perdeu para Satanás? Sansão perdeu para Dalila? Sansão perdeu para ele mesmo. Entenda, quando você resolve viver de forma obstinada, longe de Deus, você está perdendo para si. Não é só a sua família que está perdendo, não é só o propósito que está perdendo, mas é para você. Por isso que o reino das trevas precisa colocar um cabresto e dizer quão você é perdedora, quão você é perdedor, quão você não vale nada. Aí para você provar para o reino das trevas, você tem que dizer para você mesmo que você é bom. Você tem que fazer coisas que os outros não fazem para poder chamar a atenção. Mas quando você entende quem é Deus, quando você entende quem você é em Deus, aí você começa a viver diferente. A tua respiração ela não fica mais pesada. Você não anda mais em um tempo de caos, em um tempo sombrio, em um tempo de fuga. Mas agora é um tempo onde que você vive uma vida reparadora. E eu quero orar com vocês nessa noite. Você que pode, se coloque de pé. Vamos lá.